O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que não está envolvido no processo que levou à prisão de Fabrício Queiroz. Naquelas transmissões ao vivo que ele faz nas redes sociais sempre às quintas-feiras, Bolsonaro ressaltou que Queiroz não estava foragido, que não havia mandado de prisão e que para ele a detenção foi feita de forma espetaculosa. Quanto à questão de Queiroz ser preso em uma casa em Atibaia, o mandatário disse que o ex-assessor ficava na região por ser próxima ao hospital em que ele trata de um câncer. Entretanto, nesta sexta-feira, o hospital informou que Queiroz não fazia tratamento contínuo na instituição. Os promotores da investigação destacaram que fotografias e mensagens de texto demonstram que Queiroz levava uma vida ativa, chegando a consumir bebidas alcoólicas e fazendo churrascos. Ainda de acordo com a investigação, o ex-assessor era monitorado e sofria restrições de movimentação impostas pelo advogado Frederico Wassef, ligado à família Bolsonaro. O Ministério Público informou que Queiroz e seus familiares desligavam os celulares quando se aproximavam da casa em Atibaia, a fim de evitar eventual monitoramento das autoridades policiais. Deixa eu continuar com você, Josias de Souza. O ressurgimento do Fabrício Queiroz produziu algo inimaginável. O Jair Bolsonaro tornou-se subitamente adepto da tática do isolamento social. Nas primeiras reações do presidente à prisão do Vigo, ele deu a impressão de que deseja se isolar. Na live que transmitiu ao vivo pelas redes sociais na noite de quinta-feira, o Bolsonaro isolou-se do próprio filho mais velho. Ele conseguiu a façanha de falar sobre o caso Queiroz sem mencionar o nome do Flávio Bolsonaro. O silêncio do presidente diz muito sobre a precariedade da situação do filho. O Flávio já recorreu uma dezena de vezes ao judiciário para tentar trancar esse inquérito que vareja as suas contas e o seu patrimônio. O Bolsonaro esqueceu o filho, mas rendeu uma solidariedade sanitária ao Fabrício Queiroz, que está isolado em quarentena numa cela do sistema prisional do Rio de Janeiro. Disse que não é advogado do Queiroz, mas realçou que ele não estava foragido e condenou a prisão espetaculosa do amigo, tratado como se fosse, nas palavras dele, o maior bandido da face da terra. Numa evidência de que os Bolsonaro não se equiparam adequadamente para enfrentar o pior, o Flávio se move como se desejasse romper o isolamento desejado pelo pai. E com a imagem já rachadona, que agora não é nem rachadinha mais, o senador trombeteia a tese segundo a qual o seu infortúnio é um resultado de perseguição política, de gente interessada em desestabilizar a presidência do Jair Bolsonaro. Com essa estratégia, o filho 01 encosta o seu drama penal no governo do pai, furando o isolamento ensaiado pelo Bolsonaro. Agora, já exposto ao contágio, o presidente logo vai ter que aderir à pregação do filho, de que tudo não passa de uma invenção de promotores ideológicos, mancomunados com a extrema imprensa, numa conexão com um juiz que não merece crédito, porque tem uma filha empregada na assessoria do governo fluminense do inimigo Wilson Witzel. Não deixa de ser uma linha de defesa. O problema é que os fatos vão injetando nessa tática uma dose muito elevada de cinismo. Constantino. Paulo, na verdade, o Flávio não foi o responsável por colar esse caso no presidente, né? Isso é muito óbvio para qualquer pessoa atenta, que existem suspeitas legítimas de perseguição. Né, o timing, o fato do COAF ter identificado lá atrás vários nomes, o do Flávio ser o 17º em termos de magnitude, mas só o dele está com esse tipo de avanço na investigação e com esse holofote todo. A forma, sim, como foi preso o Queiroz e a atenção midiática e até mesmo as filmagens ali dentro, né, que é uma coisa que não é permitido, tudo isso leva a crer que existe esse timing todo aí, um interesse, de alguma maneira, em atingir o presidente. Isso é óbvio. Agora, eu tenho certeza que a euforia toda de tantos
imparciais, científicos, atentos aos fatos nas redes sociais ontem, não foi, porque finalmente o combate à impunidade está avançando no país. Pegaram o Queiroz com R$900 e tem uma rachadinha de 10 anos atrás que parece que ele pagou a escola das filhas do Flávio quando era deputado. Né? Não é exatamente isso. A euforia é porque todos estão na expectativa, alguns são mais transparentes e sinceros, outros são mais cínicos e dissimulados, de que isso vai respingar no presidente. Então a grande expectativa é essa, é que ele faça uma delação e que tenha muito mais coisa debaixo do tapete, muito mais caroço nesse angu. Porque se for só isso, e aí eu uso só isso, de novo com a ressalva de que crime é crime, mas o ladrão de galinha não é igual ao estuprador de crianças, né? Isso é o óbvio ululante que precisa ser sempre dito em nosso país, né? Se ficar só nisso, é um espanto a coisa ter chegado onde chegou. Porque é realmente incompreensível, inclusive para muitos bolsonaristas, né, por que o pai ou a família não foi para o sacrifício? Por que não assumiu o delito, né, o mal feito, o pequeno crime, e matou no peito? Isso é que fica na cabeça de muita gente. Então, parece haver talvez alguma coisa a mais. E por isso tem que ser investigado a fundo. E essa é a expectativa, repito, de todos os detratores absolutamente imparciais, que só estão preocupados, claro, com o combate à corrupção. Por isso, a atenção tão maior ao Flávio e ao Queiroz e não a petistas, o André Siciliano e tantas outras pessoas, né? Ou até mesmo ao Covidão. Então, veja, é disso que estamos falando aqui, Paulo. Vamos ver até onde esse troço vai acabar, vamos ver se tem mais coisa ou não. Agora, não é o Flávio que colou isso no presidente, né? É todo mundo que está exatamente torcendo, todo mundo que quer ver o presidente caindo, que está torcendo que essa coisa tenha muito mais por trás do que até agora se viu. Você, Thaís? Eu estou ficando quase com inveja do Constantino, porque alguém que considera R$1.300.000 coisa de ladrão de galinha deve estar bem melhor que todos nós aqui. E também, para repetir, já que estamos sendo repetidos aqui, essa questão do timing, a gente já falou ontem, o relatório do COAF, o famoso relatório do COAF que resultou em tudo isso, ele apareceu em janeiro de 2018, quando o Bolsonaro era só um candidato sem chance de ganhar a presidência. Por isso, não dá para dizer que isso foi uma perseguição ao filho dele. Eu fiquei muito impressionada com a fala do presidente, primeiro porque ele estava muito pouco à vontade, o que não é o natural dele, né? E muito titubeante, tanto que até a tradutora de Libras ficou um pouco sem jeito. Mas o mais impressionante para mim foi o conteúdo do presidente, da fala do presidente, né? Porque já que ele se dispôs a falar sobre o caso, nem precisava, ele poderia ter dito muita coisa, né, Paulo? Ele poderia ter dito: olha, eu fui amigo íntimo do Queiroz, mas ele traiu minha confiança. Eu não tinha a menor ideia que esse tal de Queiroz estivesse na casa do meu advogado escondido e eu quero que os culpados sejam punidos, sejam esses culpados o meu amigo Queiroz, o meu ex-amigo Queiroz ou o meu filho Flávio. E, em vez disso, o que ele fez? Ele saiu em defesa do hoje presidiário Fabrício Queiroz, né, acusado de ser operador de um esquema de desvio de dinheiro, porque é disso que se trata, dinheiro público, claro. E o presidente, em vez disso, saiu em defesa, se apressou em desculpar o Queiroz, né? No caso, inclusive, com argumentos bem ruins. Ele disse que, como você falou já, que o Queiroz não era foragido da justiça, como se alguém precisasse ser foragido da justiça para ser preso em casa, né? Basta que existam mandados de prisão, só isso. Ele disse também que, talvez se tivesse pedido para o Queiroz se apresentar, talvez ele iria, sendo que, só em 2018, por 3 vezes o Queiroz deixou de comparecer a um depoimento marcado pelo Ministério Público. Aí o presidente também disse, se ninguém perguntar, né, que o Queiroz estava lá. Por que ele estava lá em Atibaia? Porque ele ficou perto do lugar do hospital onde ele fazia o tratamento de câncer. Você mesmo já disse, Paulo, que o hospital negou, não teve nenhum tratamento contínuo feito por nenhum Fabrício Queiroz lá. Mas a qualidade dos argumentos do presidente é o de menos para mim. Porque, olha só, nem precipitação, nem falta de assessoria, nem obtusidade explicam por que motivo um presidente da República vem a público, sem ninguém falar com ele, vem a público defender um ex-assessor que é acusado pela justiça, que se esconde da justiça e que é encontrado na casa do advogado que o defende.
A única resposta para isso é porque o presidente está com medo dele, está com medo do Queiroz. Então, Bolsonaro, nessa live, ele não estava falando para os apoiadores dele. Ele tinha uma audiência muito específica, que era o Queiroz e a família do Queiroz. Constantino pedindo a palavra. Não, pedi a palavra porque eu quero avisar a Thaís que eu tenho muita paciência. Então não tem problema quando você não entende as coisas que eu falo. Eu posso explicar de novo. O timing suspeito é o da prisão. O COAF estava lá atrás, apenas identificou as movimentações todas suspeitas, das quais o Flávio era o 17º nome. Então, me causa espécie, por exemplo, quando o interesse da imensa maioria dos jornalistas, o seu inclusive, tenho certeza, é estender ao máximo possível o tempo que a gente vai debater o tema sobre o Flávio Queiroz. Mas não está tão preocupados assim com, por exemplo, o Covidão, acusado de 500 milhões de reais de desvio só no Rio. 1 milhão, Thaís, é dinheiro, claro que é, mas primeiro não foi de uma vez, é ao longo de vários meses. Então tem que tomar cuidado também, que é que nem aquela história de falar em números absolutos. O Brasil passou a Itália em número de mortes. Isso aí, assim, não engana ninguém, né? Então a gente tem que falar ao longo de vários meses, é diferente. Agora, mesmo assim, 1 milhão que seja sobre 500 milhões, eu ajudo na matemática. É 0,2%. Né? Então, é só botar as coisas em perspectiva. Outra coisa importante é que tem algumas coisas que ainda ficam com dúvida no ar. Por exemplo, fala que pagou até coisa de saúde, né? Veja, até onde se sabe, os planos de saúde dessa turma da casta política são planos maravilhosos, cobre tudo, família inteira. Por que ia pedir pro Queiroz pagar alguma coisa ligada à saúde? Então ainda tem algumas coisas estranhas no ar. Mas eu volto, quem está realmente preocupado com o combate à corrupção de forma generalizada, tem um tratamento isonômico a isso, dá o senso de proporção e prioridade e, acima de tudo, quer diminuir o número de assessor, quer diminuir mamata, quer diminuir privilégio, não fica com uma certa obsessão só com um sobrenome. Thaís Oyama. Eu vou ser obrigada a discordar das prioridades do Constantino, porque ele está dizendo que eu estou querendo estender o assunto, porque eu sugeri que a gente colocasse na pauta a live do presidente da República dizendo que não tem nada a ver com o assessor que está foragido, que está preso. Eu considero isso um assunto bastante relevante, Constantino. Não sei se pela sua régua isso é um assunto que não tem nenhuma importância, mas eu acho que ele é bastante importante e por isso eu pedi para colocar na pauta. Eu não queria estender esse assunto porque eu acho que não sou eu que está fazendo isso, né? Em segundo lugar, caso você não saiba, eu acho que você não sabe, tem vários daqueles 21 deputados sendo investigados, inclusive esse que você citou, o André Siciliano, que é presidente da Assembleia do Rio. Ele, inclusive, teve a quebra dos sigilos bancário fiscal autorizado junto com outros 7 deputados. Então, as coisas não estão paradas, estão andando, mas acho que eu não preciso explicar para você porque que um caso envolvendo o filho do presidente da República chama mais atenção. Josias. Eu queria só fazer uma ponderação, que certas observações do Constantino dão a impressão de que se está a privilegiar o debate dessa questão que envolve o Flávio Bolsonaro e o presidente em detrimento de outras. Eu quero deixar claro que, do meu ponto de vista, nós estamos tratando desse assunto que é o assunto que está em pauta. Isso não significa que eu desmereça a importância da investigação sobre outros assaltos. O roubo é dinheiro público, tem que ser condenado. Então, não é porque estamos tratando desse assunto que nós estamos esquecendo o resto. Vamos incluir na pauta e discutir o resto, se for o caso. E eu fico meio impressionado porque, a meu juízo, o contrário do anti-bolsonarismo primário que se tenta impingir a certas pessoas é o pró-bolsonarismo inocente, que aceita todas as presunções dos membros da família Bolsonaro a seu próprio respeito. Em matéria de rachadinha, isso inclui concordar com a tese de que a evidência de que nós estamos diante de uma perseguição ao presidente Bolsonaro dispensa os membros da família de qualquer tipo de explicação. Eles não devem nada a ninguém, muito menos explicação. Então, é preciso verificar que o anti-bolsonarismo que não se verifica quando está a discutir algo tão evidente não pode ser compensado por um pró-bolsonarismo de tamanha inocência. Constantino, para fechar.
Para fechar, Paulo, é curioso que não houve em momento algum eu dizendo que ele é inocente ou que não deve ser investigado ou punido. Então eu não sei que pró-bolsonarismo inocente é esse do qual eu sou acusado. O que eu faço aqui é sempre expor o duplo padrão, a obsessão, a perseguição, a ausência de isonomia. Mas isso aí eu deixo que o público julga. O público é mais inteligente do que a imensa maioria dos jornalistas pensa, com o seu certo desprezo em relação à turma lá fora. Josias. Não, quando eu disse pró-bolsonarismo inocente, eu não disse que você disse que o presidente é inocente ou que o filho é inocente. A inocência a que eu me refiro é a sua inocência de atribuir de antemão esse salvo-conduto aos Bolsonaro. Não precisam nem explicar nada, porque a perseguição é tão evidente que eles não devem nada a ninguém, muito menos explicações. Então a inocência a que eu me refiro é a sua, não a dos Bolsonaro. Josias, eu vou me fantasiar de ventríloco, porque você coloca muitas palavras na minha boca, um negócio impressionante. Ainda bem que a gente tem os vídeos gravados. Essa palavra eu estou pondo na minha boca, não na sua. Eu enxergo no seu comentário sobre esse caso um pró-bolsonarismo inocente. É minha palavra, não é sua, não estou pondo na sua boca, não. Tudo bem.